Glória a Deus. Foram noites intermináveis, eu só chorava. Aleluia. Glória a Deus. E no auge da minha dor nada me consolava. Aleluia, Senhor. Mas eu sobrevivi. Aleluia. Uma área solitária e a sorte de novo sorriu pra mim. Em nome de Jesus, Senhor. Deus escondeu, vem debaixo de suas asas, nenhuma peste me matou, nenhuma flecha me atingiu.
Mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Seja o nome do Senhor. Vamos abrir a palavra do Senhor em 1 Samuel, capítulo 15, aleluia, a partir do versículo 9. Louvado seja o nome do Senhor. Espírito Santo de Deus, nós vamos ler a tua palavra, Senhor. E eu venho te clamar, Senhor, em nome de Jesus. Todo espírito que faz entender ao contrário, tudo que não te louva, tudo que não te adora, tudo que não te glorifica, bate em retirada deste lugar. Eu não sei onde vai o alcance desse microfone, não sei onde vai o alcance dessa live, mas que o teu nome seja glorificado e exaltado aqui nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. 1 Samuel, capítulo 15, aleluia, a partir do versículo 9. Louvado seja Deus, aleluia. Deus está aqui neste lugar. E Saul e o povo pouparam Agag e também o melhor das ovelhas, das vacas, dos camelos, jumentos, cordeiros e do melhor que havia. Não os quiseram destruir totalmente. Porém, a toda coisa desprezível destruíram totalmente. Deus rejeita Saul como rei. Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não cumpriu as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda noite clamou ao Senhor. E madrugou Samuel para encontrar-se com Saul pela manhã, e lhe disseram: Saul já chegou ao Carmelo. Eis que se levantou para si no altar, e voltando passou desde Gilgal. Veio, pois, Samuel a Saul, e Saul lhe disse: bendito seja tu do Senhor, cumpri a palavra do Senhor. Então disse Samuel: que marido, pois, de ovelhas, este que chega aos meus ouvidos, e o mugido das vacas que ouço? Disse Saul: de Amaleque as trouxeram, porque o povo poupou ao melhor das ovelhas, das vacas, para oferecer ao Senhor teu Deus. O resto, porém, temos destruído totalmente. Então disse Samuel a Saul: espera, te declararei o que o Senhor me disse essa noite. E ele disse: fala. E disse Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel, e o Senhor te ungiu rei sobre Israel? E enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai, destrói totalmente a esses pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles. Porque não deixas ouvir a voz do Senhor, antes de lançar-se ao despojo, e fizeste o que parecia mal aos olhos do Senhor. Então disse Saul a Samuel: antes de ouvir a voz do Senhor, e caminhei no caminho pela qual o Senhor me enviou, e trouxe Agag, rei de Amaleque. Mas os amalequitas destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas, vacas e o melhor que estava condenado para Gilgal. Louvado seja o nome do Senhor. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor prazer em sacrifícios, como que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros, porque rebelião é como pecado de feitiçaria, e confiar é
como iniquidade a idolatria, porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor. Ele também te rejeitou, para que não sejas ele. Quando nós desobedecemos o Senhor, as consequências são graves. O Senhor deu uma ordem. O Senhor chegou e falou: Samuel, fala para Saul destruir totalmente os amalequitas. Por quê? Porque a palavra de Deus diz lá em 1 Samuel, lá no início do capítulo, que diz assim, versículo 2: assim diz o Senhor dos Exércitos, eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, quando se lhe opôs no caminho, quando subia do Egito. Ou seja, quando o Senhor tirou o povo lá do Egito, levantou Moisés naquela época para levantar, ser o libertador de Israel, os amalequitas não deixaram que o povo de Israel passasse por aquele caminho. E naquela época eram mais de 1 milhão de pessoas, sendo mulheres e crianças, porque 1 milhão só contava os homens, não se contavam as mulheres. E o que aconteceu? Os amalequitas não deixaram que eles passassem no caminho, não permitiram que eles passassem por lá. E o que aconteceu? O Senhor não se esqueceu disso. Deus ele não se esquece das coisas que as pessoas fazem. E às vezes a gente acha que Deus se esquece, mas Deus não se esquece. Entenda bem isso. O seu pecado hoje cometido, se você não se arrepender, se você não dobrar os seus joelhos e falar: Senhor, tem misericórdia de mim, me perdoa, Deus não vai esquecer. Lembre-se disso. Por que a vida de muita gente anda toda errada hoje? Por que a vida de muita gente anda toda fracassada? Por causa do pecado de lá de trás. As pessoas acham que Deus se esquece das coisas. Quantas das vezes que você está no desespero, quer uma bênção, quer uma cura, quer um milagre, ai Senhor, se o Senhor me der, eu vou fazer, eu vou acontecer, eu vou te servir, Senhor, se o Senhor me curar, eu prometo que eu nunca mais bebo, eu prometo que eu nunca mais fumo, Senhor, se o Senhor fizer isso, se o Senhor me livrar dessa. Aí Deus dá o livramento, Deus dá a cura, Deus abre a porta, Deus arruma o dinheiro para pagar a dívida, e a pessoa esquece do que prometeu a Deus, mas Deus não. Aí depois não sabe porque a vida dá tudo errado, aí depois não sabe porque nada acontece, aí depois não sabe porque nada prospera, aí depois não sabe porque nada anda. Passa ano, o meu tio Delvec, ele dizia que Deus é esse que você serve, que entra ano e sai ano, o teu problema é resolvido. Simples assim. É a obediência que deve fazer parte da nossa vida. A obediência. Obedecer é melhor do que sacrificar. Aqui, não sou eu, não, é a palavra de Deus. Grave isso aí, ó. Você que tem caneta, 1 Samuel 5, 15, versículo 22. Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Então, se for lhe dado uma ordem, obedeça. Não importa. A única coisa que você não pode fazer é o que é contra os princípios de Deus. Roubar, matar, se prostituir. Ah, mas o meu chefe mandou, não é normal não, mas eu não faço parte disso. Eu sou uma pessoa honesta, eu sou uma pessoa correta, então eu não vou roubar, eu não vou esconder mercadoria, eu não vou ocultar dados. Isso aí você não pode fazer. Agora o restante, que seja correto, que seja dentro dos princípios, aí sim, você tem que obedecer. E o Senhor deu uma ordem clara: mata tudo, tudo. Aí os políticos, né? Os políticos, ah não, uma vaca tão linda, nossa, uma ovelha tão bonita, aí uns braceletes lindos, sabe? Nossa, não tem condição. A gente trouxe para sacrificar o Senhor. E quem disse que Deus está preocupado com o sacrifício? Deus está preocupado com obediência. Deus requer de nós obediência. Ah, mas eu vou fazer com raiva. Faz com raiva, mas obedece. Ah, mas eu não quero fazer, mas eu vou fazer com ódio. Faz com ódio, mas obedece. É bíblico. Não sou eu que estou falando isso não, é a palavra de Deus. Obedecer é melhor que sacrificar. Quantas das vezes que eu fazia as coisas contrariada, mas fazia. Meu pai mandou, minha mãe mandou, então eu tenho que fazer. É assim que funciona. Não interessa se você gosta ou se você não
gosta, isso não é problema seu. O seu problema é obedecer. E Saul, político, igual a turma que tem hoje em dia aí, não, a gente não matou o rei. Poxa, a gente trouxe ele. A gente ia matar as ovelhas? Olha, não foi pouca coisa não, hein? Foi muita coisa que eles pouparam. Aí Samuel chegou e falou assim: que isso, Saul? Que barulho é esse que eu estou escutando? Que não devia ser pouco, não. Então, olha só, o versículo 9 diz: o melhor das ovelhas, das vacas, dos camelos, dos jumentos, dos cordeiros. Agora vocês imaginem esse tanto de bicho lá no arraial. Tudo rugindo, balindo ao mesmo tempo. Que barulho é esse, Saul? Saul, Deus não mandou você matar Saul. Não, a gente trouxe para sacrificá-lo ao seu Deus. Ele é cínico. Deus não recebe sacrifício de coisas imundas. Isso serve para você. Ah, eu joguei na loteria, ganhei um dinheirinho, vou ofertar na igreja. Vai ser maldição para sua vida. Ah, eu joguei no bicho, vou dar o dízimo. É maldição. Deus não recebe dinheiro sujo. Não adianta. Não adianta. Ah, tomou o caminhão. Está lá os crentes no meio catando que não é seu. Ah, mas tombou o caminhão. É seu? Não é. Não é nem que você está junto. Ah, mas é carne, ministra. Foram caixas de carne, caixas de frango. Tombou. Não é seu. A gente não tem que pegar aquilo que não é nosso. Está passando, bota uma carteira no chão. Abre a carteira, vê se tem como devolver, se tem um documento. Lógico que vai ter. Você não tem que pegar para você. Não é seu. Ah, mas eu vou levar para a igreja para consagrar. O dinheiro está dentro da carteira. Está errado. E o Senhor foi duro. Não quero mais saber de Saul. Samuel falou para ele: olha, Saul, Deus te rejeitou. Misericórdia. Você já pensou? Você ouvir de Deus que Ele não te quer? Que você foi rejeitada? Que você foi rejeitado por Deus? Olha o que diz a palavra do Senhor. Porque obedecer é melhor que sacrificar e o atender é melhor do que a gordura dos carneiros. Então, 24. 1 Samuel 15, 24. Então disse Saul a Samuel: pequei porquanto tenho transgredido a ordem do Senhor e as suas palavras, porque temi o povo e dei ouvido a sua voz, um rei. Agora, pois, rogo-te, perdoa o meu pecado e volta comigo, para que adore ao Senhor. Porém, Samuel disse a Saul: não voltarei contigo, porquanto rejeitaste a palavra do Senhor. O Senhor já te rejeitou, para que não sejas rei sobre Israel. Olha a consequência. Nós estamos falando aqui de um rei. De um rei. Saiba você que Deus é Deus e continua sendo rei. Deus. Ele destitui reis, ele destitui presidentes, governadores, não importa o cargo. Ele é Deus. Ele continua sendo Deus. Não seja rejeitado pelo Senhor. Tem gente que acha assim: ah, Deus é amor. Deus é amor, Deus não castiga ninguém. Quem disse? Está aqui, ó. Tem castigo pior que esse? Você ser rejeitado, um rei, se deixar levar pelo povo, como Saul disse: ah, eu me deixei levar pelo povo. E se deu mal. Quantas das vezes que você vai por vozes de coleguinha, vozes de amigos, vozes de amigas, entre aspas, porque amigo não vai dar conselho que não presta. Colegas, e se dá mal. Quantas pessoas que eu vejo que destruíram seus casamentos porque ouviram o conselho: chuta o balde, acaba com tudo, mostra que você é a tal, mostra que você é o tal. Eu, e para quem que vai ficar escutando mãe? Vamos ali, tem nada a ver. Eu, hein? Você que manda em você. Hoje o conselho tutelar garante. Precisa respeitar pai e mãe, não. É errado. É errado. É errado. Obedecer. Obedecer é melhor que sacrificar. Uma pessoa que não é obediente, ela não é boa funcionária.
esporte coletivo, uma pessoa que se acha, uma pessoa que não obedece às instruções do técnico, leva o time à derrota. Seja qual for o time coletivo, vôlei, basquete, futebol, seja qual for. Se a pessoa não obedecer às instruções, ela pode levar aquele time à derrota. E Saul não obedeceu à voz do Senhor. Deus deu uma ordem. O problema é que a gente quer negociar o que não tem negociação. Esse é o nosso problema. Se foi dada uma ordem, como eu disse, de acordo com os princípios bíblicos, de acordo com o que é certo, de acordo com o que é justo, vamos cumprir, vamos obedecer. O problema é que a gente quer achar, a gente acha muito, esse é o problema. A gente não tem que achar nada, a gente tem que obedecer. Não importa o que eu acho, não importa o meu sentido de valor. Se Deus mandou, obedece. E Saul perdeu o trono por conta disso. Deus havia feito Samuel ungir Saul a rei de Israel. Porque o povo de Israel reclamou que não tinha um rei. Todas as nações tinham menos eles. E quando o Senhor escolhe Saul, pede para que Samuel unja Saul a rei, Saul vai e faz um absurdo desse. Não obedece à voz do Senhor. A pior coisa que tem é você não ser obediente. Não tem coisa pior. Nós precisamos entender que obedecer é melhor que sacrificar. Quanta gente aí que eu fico vendo faz sacrifícios tolos, anda de joelho não sei quanto tempo, sobe escadaria não sei de onde, né? Tantas coisas, né? Sobe monte, debaixo de chuva, mas não obedece. O que adianta? Nada. Nada. E nessa manhã, você vem entender, nessa escola bíblica dominical, que a palavra de Deus é um manual. Se eu não leio a Bíblia, eu não tenho como saber o que Deus está falando comigo, porque quando eu abro a Bíblia, é Deus falando comigo. Então eu preciso entender. Se Deus mandou fazer uma coisa, eu tenho que fazer aquilo que Deus mandou, não o que eu acho. Ah, Samuel, o povo falou, né? Poxa, como é que a gente ia destruir umas vacas bonitas, umas ovelhas bonitas, uns carneiros bonitos, jumento? Isso custa dinheiro, Samuel. A gente trouxe para sacrificar. Olha só o cinismo. Deus mandou destruir tudo. E você vem com uma desculpa, a pior possível. A pior coisa que tem é quando você quer justificar uma coisa que está errada. Aí piora a situação. O negócio já está errado, aí fica pior do que já está. Nós precisamos entender. Obedecer é obedecer. Não importa. Todo lugar tem regra. A escola, o portão, abre às 7 horas e fecha às 7h15, que são 15 minutos de tolerância. Até concurso público tem um horário determinado para o concurso. Tal hora. Se o fulano não estiver lá dentro, acabou. Não adianta chegar atrasado, porque a minha mulher está parindo, porque meu pai morreu, minha mãe morreu. Não interessa, o horário é aquele. Não vai entrar. As pessoas precisam estabelecer, no trabalho é a mesma coisa. Fechou o portão, acabou. Não tem esse negócio. E o povo quer justificar o que não tem justificativa. É Ele que está. Eu e você precisamos entender que para agradar ao Senhor é a obediência que conta. Então, se você tem errado até o dia de hoje, se você tem errado até 5 minutos atrás, o tempo de se arrepender, o tempo de se consertar é hoje. Porque como é que eu vou adorar o Senhor toda errada? Como é que eu vou adorar o Senhor se antes de sair de casa eu quebrei o pau com meu marido, ou então eu xinguei meu filho, ou então eu xinguei o vizinho, eu já arrumo confusão na hora que eu acordo, eu sou uma pessoa que não consigo obedecer ordens, eu sou uma pessoa que não consigo obedecer regras. Quanta gente aí que fica com o som ligado até 11 horas da noite sabe que tem um horário determinado, estabelecido por lei, até as 22 horas. Isso é lei, todo mundo sabe disso. Depois das 22 horas ninguém pode botar som alto, gente. Isso é lei. Não é coisa inventada, não. Aí quer botar aquele escurinho de fogo, 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, muita falta de senso, né? Ai, gente, pelo amor de Deus. Ai, eu estou evangelizando.
sentidos. Em todos os sentidos. Se eu não quero uma coisa para mim, eu não vou querer fazer para o outro. Eu lembro sábado, 6 horas da manhã, eu ligando o sono no das alturas, gente, as pessoas estão dormindo. A gente precisa respeitar. A gente precisa entender. Estou dentro da minha casa, vou orar, é dentro do meu quarto, no secreto do meu quarto, nem gritando para a casa toda escutar que você está orando, não, para mostrar que você é espiritual. Isso não é de Deus. Nós precisamos entender que as nossas atitudes, elas refletem o nosso dia a dia, porque nós somos observados. E o rei viu o que aconteceu com ele por causa da sua desobediência. A gente está falando de rei, nós não estamos falando de povão, nós estamos falando de rei. Nós estamos falando do rei de Israel. O rei de Israel foi destituído. O que é destituído? Foi tirado. Deus não quis saber. Se você não quer ouvir a minha voz, Saul, se você não quer ouvir o que eu mando, se você não tem condição de cumprir as minhas regras, você não serve para ser rei. Eita! É duro, né? Mas é isso que o Senhor quer de nós, que nós sejamos obedientes, que nós façamos aquilo que o Senhor quer. Porque quando nós cumprimos os desígnios do Senhor, a casa vai bem, o trabalho vai bem, a escola vai bem, tudo vai bem. Então vamos aprender que nós precisamos obedecer. Nós precisamos estar diante da presença do Senhor, reconhecendo a sua majestade, reconhecendo a sua glória, reconhecendo que ai de nós, se não for a sua misericórdia, se não for o seu favor. Porque eu só posso adorar a Deus se eu estiver em obediência. Eu só posso ofertar ao Senhor se eu estiver em obediência. Eu só posso fazer tudo se eu estiver em obediência ao Senhor. E que essa palavra de 1 Samuel 15, leia, chega em casa, pega ela, vá meditar, até o versículo 27, para que o Senhor fale ao seu coração. Em nome de Jesus, vamos cumprir a palavra do Senhor. Vamos obedecer. O segredo da vitória é a obediência. O segredo da vitória é a obediência. Repete comigo bem alto. 1, 2, 3. O segredo da vitória é a obediência. Mais alto. O segredo da vitória é a obediência. Agora você já sabe que em 1 Samuel 15, versículo 22, a parte C, diz assim: eis que o obedecer é melhor do que sacrificar. É daí que vem essa passagem. Qualquer tipo de sacrifício, Deus não quer, tá? Ah, eu vou para a igreja morrendo, estou sangrando, estou me urinando, estou me evacuando, vou para a igreja porque eu tenho que ir para o culto. Gente, isso é ignorância. Deus não quer isso não. Deus não quer ninguém passando vergonha. Não está bem, fica em casa. Se estabelece. Até no trabalho, não é assim? Não tem atestado médico? Não é assim? Você não está sentindo bem, você vai no trabalho, ó, doutora, não estou bem. O médico te dá o atestado. Até se você tem uma criança pequena, está passando mal, o médico te dá a declaração que aquela criança. Não é assim? Tem o atestado. Então, por que para a casa do Senhor você vai vir trazer qualquer porcaria? Não é assim que funciona, gente. Isso é cultura errada. Para Deus a gente tem que dar o nosso melhor, o nosso corpo, a nossa adoração, o nosso louvor. Agora eu vou sair vindo para a igreja porque está passando mal, isso é estupidez. Só para dizer que está na igreja, Deus não quer sacrifício. Deus quer adoração, Deus quer o nosso melhor. Se eu não estou bem, eu tenho que ficar em casa. Porque eu tenho que dar para o Senhor o meu melhor. Aprenda isso. Para Deus é sempre o melhor. Em tudo. Em tudo. Até na hora de dar o meu dízimo, eu sempre vejo as notas mais novinhas para dar ao Senhor o melhor. Porque eu aprendi isso. Nós precisamos entender que para Deus é o melhor. Deus precisa ser glorificado. Deus precisa ser adorado com a nossa sinceridade de coração. Amém? Vamos colocar de pé em nome de Jesus e vamos reconhecer a majestade do Senhor, a glória do Senhor. Aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Ele está
Nos ensina a fazer a tua vontade, Senhor, porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Senhor, eu te peço perdão pelos nossos pecados. Nos faz pessoas melhores, Senhor, que possamos ouvir a voz do Senhor e obedecer. Tira de nós toda desobediência, tira de nós toda rebeldia, tira de nós tudo que não te louva, tudo que não te adora. Em nome de Jesus. Amém. Coloque as suas mãos em formato de coste. Que o Senhor